Vamos ler então, meus irmãos, a Sagrada Palavra do Senhor. Hoje eu quero meditar com vocês neste versículo preciosíssimo, irmão. Romanos, no capítulo 1, verso de número 5, diz a Palavra do Senhor. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Vamos ler novamente. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Amém. Vamos orar. Amado Senhor, nós estamos diante desse versículo que é um verdadeiro tesouro, Senhor. Com reverência, pedimos que o Senhor nos faça compreender essa riqueza e aplique ao nosso coração nesta manhã. Nós queremos sair daqui compreendendo um pouco mais do Evangelho, da sua maravilhosa graça por nós, em Jesus, que morreu por nós, Senhor. Perdoa nossos pecados e nos santifica na sua palavra, para a sua glória e para o nosso bem eterno, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Eu vou ler novamente, irmãos, o versículo de número 5, Romanos capítulo 1, que diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. O apóstolo Paulo aqui ele está falando, irmãos, do seu apostolado. Ele está falando aqui do seu ministério apostólico. E ele trata o ministério apostólico como uma graça, e ele fala do propósito deste ministério apostólico, que é trazer todas as nações à obediência da fé, porque todas as nações pecaram, todas as nações estão contra Deus. O apóstolo Paulo aqui nessa carta, irmãos, essa é a carta mais sistemática. Nós estamos estudando essa carta nas ceias do Senhor, detalhadamente, né? E queremos depois trazer um estudo semanal, mas por enquanto apenas nas ceias. E nós temos visto já, irmãos, nas exposições anteriores, que o tema da carta ele está no versículo 16, por isso que Paulo o tempo todo ele está falando do Evangelho. No versículo 16, convido vocês a lerem comigo, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Toda carta ela tem um propósito de mostrar esse evangelho bendito. Nosso interesse, irmãos, em estudar com vocês essa carta aqui na nossa igreja é porque nós desejamos muito pela graça de Deus e eu peço que vocês se unam a mim nesse mesmo pedido, nessa mesma oração, que Deus nos livre de nós sermos uma igreja que se afaste do evangelho. Isso é muito fácil para nós seres humanos. Por natureza, nós nos afastamos mesmo do evangelho e procuramos uma salvação por nossas obras, por nosso poder. Então, a nossa oração, nesses estudos, em todas as pregações da igreja, em tudo que nós estamos aqui empreendendo, fazendo, nosso trabalho como igreja do Senhor, deve ser, irmãos, que Deus nos mantenha no evangelho, que Deus nos centralize no evangelho de Jesus, como diz aquele livro do pastor Tim Keller, que a nossa igreja seja centrada no evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos estudando essa carta. Então, a minha oração, a sua oração deve ser que o Senhor nos ensine cada ceia do Senhor, mas não somente nas ceias, mas em todos os cultos, que nós dependemos de Cristo para todas as coisas, irmãos. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Nosso maior problema é a nossa relação com Deus, que está quebrada. Estava, no nosso caso, né? Podemos crer, tendo crido em Jesus, está resolvido, mas nós temos que entender
essa salvação e essa resolução de Deus para nós. Estava quebrada. E o nosso maior problema é que nós estamos vivendo no mundo de Deus, contra Deus, loucamente, adorando ídolos, como se nós pudéssemos viver assim. Mas um dia Deus vai chamar-nos para a prestação de contas. Deus vai chamar todo ser humano para prestar contas. Então, Ele mesmo proveu o advogado, Ele mesmo providenciou o advogado, Jesus, e Ele diz para a igreja: vão e preguem o evangelho. O apóstolo Paulo, então, ele se sente na obrigação, na missão, e ele tem uma alegria muito grande em fazer isso, conforme nós vamos ver, inclusive, aqui nesse estudo do versículo 5, ele tem a missão de anunciar para as pessoas a salvação, a boa notícia do Evangelho de Deus. Essa é a mensagem mais importante que o ser humano pode ouvir, pode aceitar e pode também proclamar, e deve proclamar. Eu quero até aproveitar para nós tomarmos o que está acontecendo atualmente na nossa cidade de Belém. Como vocês sabem, aqui está acontecendo um evento climático sobre o clima, e o mundo, nesses dias, está olhando para a nossa cidade de Belém, porque aqui está acontecendo esse evento. Teve aí a cúpula das autoridades e muitas coisas vão ser discutidas, vão ser tratadas. E essas coisas, irmãos, o mundo ele está olhando porque essas coisas são importantes. Porque diz respeito às decisões de pessoas que têm poder de decisão e que podem afetar milhões e milhões de pessoas pelo mundo todo. A questão climática, como nós vamos cuidar do planeta, e todas essas questões, irmãos, que envolvem então a vida das pessoas nesse mundo. Isso é importante, e até eu disse quarta-feira na nossa pregação aqui, que isso é útil e importante, muito bom. No entanto, meus irmãos, Jesus disse que esse mundo vai passar, que passará os céus e a terra, mas que a sua palavra não passará, e a Bíblia também diz que haverá um novo céu e a nova terra. Como eu já vi alguém falar mais ou menos assim, eu não vou me lembrar da frase correta, mas eu achei uma frase muito interessante, mas o sentido dela é mais ou menos assim: nós não devemos simplesmente educar os nossos filhos para a preservação do planeta. Isso é bom. Nós temos que educar as crianças para preservar o planeta. E isso é bíblico, inclusive. E Deus ele nos deu a tarefa, quando Ele deu para Adão: cuida da terra, né? Mas isso é uma tarefa importante? Sim, é uma tarefa importante. Mas o mais importante é preparar os nossos filhos para o novo céu e a nova terra, né? Então, mais do que prepará-los, ensiná-los, educá-los para preservar a terra, mudar a mente deles de não querer apenas usar a terra, mas preservar, cuidar do planeta, muito mais importante é falar a eles, ensinar a eles do novo céu e da nova terra. Então, e é por isso que o Evangelho é mais importante que a COP, é mais importante que qualquer cúpula das nações, do que qualquer decisão que os políticos possam tomar em relação ao nosso país, em relação a outras nações, porque o Evangelho, irmãos, ele é o Evangelho daquele que realmente é o rei. Os nossos políticos, os nossos reis, as nossas autoridades desse mundo, eles são reis aqui do mundo, são mortais, os mandatos deles são temporários, e mesmo que eles pensem em ficar muito tempo no poder, mas eles vão passar. No entanto, o Senhor reina. Como nós lemos aqui no próprio Eclesiastes, toda a obra dele é eterna. Nós somos vaidade. Daqui a pouco eu não vou poder mais estar aqui nesse púlpito, eu espero sinceramente ficar velhinho, mas não sei, né? Deus é que sabe. E pregar até quando eu puder, mas vai chegar a hora que eu não vou poder mais estar aqui, que vocês não vão estar mais aí sentados, nós vamos passar, irmãos. Mas Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Nós temos uma mensagem eterna, nós temos um evangelho da paz, o evangelho da glória, a boa notícia para esse mundo, a boa notícia para o Rio de Janeiro, que viveu agora esses dias uma matança, muita gente morrendo, violência, pessoas morrendo. Nós temos esperança para o sul do país, que esses dias aí está acontecendo vendavais e tempestades.
Nós vivemos num mundo difícil. Nós vivemos num mundo muito difícil, mas a esperança do mundo é o Evangelho, é Jesus Cristo. A esperança do mundo está exatamente em o mundo ouvir essa mensagem, irmãos. É por isso que a igreja não pode perder o foco. A igreja não pode se tornar partido político, não pode se tornar ONG, não pode se tornar apenas um centro religioso, um centro de autoajuda, o que for, todas essas coisas, questão política e outras coisas podem ser úteis, mas tem o seu lugar. A igreja, ela é para anunciar a mensagem verdadeiramente esperançosa, a rocha que é Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Paulo em Romanos, nós vemos um homem que dedica a sua vida e a sua morte mesmo para esse anúncio. Ele sabe o que é importante, ele está pronto a morrer pelo Evangelho de Jesus. Ele está interessado em viajar a Roma, não porque Roma é a capital do império, não porque Roma era a Brasília daquela época, digamos assim, o centro do poder do grande e poderoso Império Romano, mas ele está interessado em viajar para Roma para pregar aos romanos, para falar para os romanos que a esperança deles não pode estar no imperador, não pode estar no grande império romano, que hoje não existe mais, passou, acabou, mas tem que estar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Ele queria viajar a Roma, e ele escreveu essa carta aos cristãos de Roma para falar da esperança de Roma, que não está em Roma, mas está em Cristo. Então, meus irmãos, ele está empolgado, ele vive empolgado com isso, ele sofre por isso, mas para ele é um privilégio pregar o Evangelho. Já na introdução, nós temos visto que ele apresenta-se para os romanos e para nós, a igreja de todos os tempos, como, versículo 1, acompanhe comigo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É assim que ele se apresenta. Eu sou quem, Paulo? Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para esse Evangelho. A minha vida é de servo, meu chamado é apostólico, e eu fui separado, eu fui dedicado para que eu anunciasse o Evangelho de Jesus. Essa é a minha vida. Eu quero gastar os meus dias anunciando o Evangelho. E ele explica esse Evangelho já na introdução. A introdução, que ainda nós estamos no nosso estudo, que vai do primeiro verso ao versículo 7, ele está já falando do Evangelho e apresentando-se a si, referindo-se à igreja de Roma com muita alegria, mas tudo baseando no Evangelho e dizendo assim, meus irmãos, esse Evangelho Deus prometeu nas Santas Escrituras do Antigo Testamento e que se cumpriu no que o Novo Testamento conta. Esse Evangelho é acerca do Filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, que é Filho eterno de Deus, mas que se encarnou, que se revestiu de humanidade, que é o Deus homem, o Deus eterno, mas que nessa pessoa bendita estão duas naturezas inseparáveis, mas que não se confundem. Ele é plenamente Deus, plenamente homem, e o Antigo Testamento prometia sobre ele, e ele realmente veio e cumpriu a promessa do Antigo Testamento. No versículo 4 diz que ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Foi a nossa última exposição em que nós mostramos aqui que Paulo está fazendo um contraste entre segundo a carne, veja no versículo 3, segundo a carne, e no versículo 4, segundo o Espírito de santificação, mostrando que Jesus, segundo a carne, foi humilhado. Ele, que é Deus eterno, foi humilhado, mas na ressurreição, segundo o Espírito, ele foi exaltado. São as duas obras de Cristo. Humilhação, em que ele se torna homem, em que ele vai até a cruz por nossos pecados, em que ele é sepultado, passa 3 dias morto na sepultura, mas que então ele é ressuscitado pelo Espírito Santo. Ele vence a morte, ele vence o pecado, ele sobe aos céus, ele reina e em breve voltará. E tudo isso ele está fazendo como Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso tudo é uma bênção para nós, é a nossa esperança. Porque, meus irmãos,
Nós somos fracos, nós somos pecadores, seres humanos perdidos e pecadores e miseráveis nos seus próprios pecados. Nós estamos envelhecendo, nós estamos enfraquecendo, nós vamos morrer, nosso corpo vai ser sepultado, nós vamos voltar ao pó. Mas Jesus passou tudo isso, ainda que ele não viu corrupção, ainda que seu corpo não voltou ao pó, mas ele morreu, ele se sacrificou por nós, ele é nosso representante diante de Deus. Tudo isso que nós sofremos, nós herdamos de Adão, o nosso primeiro representante que nos matou quando ele comeu aquele fruto proibido, que trouxe sobre nós o pecado, a corrupção e a morte e a condenação eterna. Mas o Senhor Jesus é o nosso segundo Adão. Jesus, por isso que ele é homem, ele é Deus homem, porque agora ele nos representa diante de Deus. E em vez de ele pecar como Adão pecou, ele viveu uma vida de obediência plena na vida aqui dele na terra, e nos representando diante do Pai. Em vez de cair debaixo da tentação de Satanás, como Adão caiu no jardim de delícias, ele no deserto disse: arreda-te, Satanás. Ele resistiu à tentação de Satanás, ele venceu, irmãos, ele viveu uma vida santa e pura, e ele então assume os nossos pecados, a nossa morte, a nossa maldição, e morre a nossa morte, e derrama. Nós vamos daqui a pouco partir o pão, né? O pãozinho já está partido, na verdade, mas servir o pão partido e o vinho, isso tudo representa que ele pereceu, ele, melhor dizendo, né? Teve o seu corpo partido, teve o seu sangue derramado. Ele foi o ser humano que mais sofreu nesse mundo, na história da humanidade. Caiu sobre ele os pecados de todos nós e ele pagou, ele quitou essa dívida. Então, quando ele ressuscita, significa que Deus aceitou o seu sacrifício. E ele agora está exaltado, ele agora está no céu, na glória. E quando nós estamos reunidos aqui, mesmo na nossa igrejinha pequenininha, humilde, não importa. Nós estamos na presença dele, e ele está na glória, e nós estamos assentados com ele na glória. Nós estamos diante do Pai Celestial adorando a ele. O culto aqui, irmãos, é em nome dele, e ele está lá intercedendo por nós. E ele em breve voltará para nos buscar e para nos levar para sempre com ele, na sua glória eterna. Então, esse é o Evangelho. E ele diz: ide por todo mundo, pregue o Evangelho. Diga para os homens deixar os seus ídolos, as suas vaidades, se arrependerem e crerem. E se eles se arrependerem, e se eles crerem, eles serão salvos. De graça, porque não é pelas obras, porque ninguém pode se salvar, porque Jesus já pagou por nossos pecados e já venceu por nós. E agora arrependam-se e confiem nele. Dobrem-se diante dele, se humilhem diante dele, confiem no Senhor e vocês serão salvos. E vocês serão herdeiros do novo céu e da nova terra, quando em breve ele vier implantar o seu reino eterno. Mas que já está sendo implantado no nosso coração, irmãos, na medida que nós vamos crendo. E Paulo, ele apresenta tudo isso na introdução. E ele diz assim agora, no versículo 5, existe mais uma coisa que eu quero falar para vocês sobre mim. Eu sou instrumento dessa graça de Deus. Eu tanto recebi essa graça de Deus, como eu sou instrumento dessa graça de Deus para vocês, romanos, e para todos. Meus irmãos queridos, amados, como é que nós sabemos de tudo isso que eu acabei de falar para vocês agora? Como é que nós tivemos conhecimento do Evangelho da salvação? Como nós sabemos, nós ficamos sabendo dessas coisas maravilhosas. E como nós continuaremos a conhecer e a meditar nelas e a entendê-las mais e mais. Esse tesouro e essa vida que Jesus trouxe. Como? Foi através dos apóstolos. Foi através de certos homens que Deus escolheu e que Deus lhes deu a graça de eles então receberem essa mensagem e de serem enviados para que essa mensagem chegasse ao mundo inteiro e chegasse aqui em Belém do Pará, a distância que nós estamos de Jerusalém, a distância que nós estamos de onde Jesus, daquela região ali toda, Galileia, Judeia, Belém onde ele nasceu,
Nazaré, como nós estamos distantes do Gólgota, onde ele morreu, como nós estamos distantes, tanto geograficamente como historicamente, de todos esses eventos, irmãos, mas hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui falando dessas coisas. E nós estamos aqui diante de Deus para comer o pão e beber o vinho, lembrando disso. Por que isso aconteceu? Como nós soubemos disso? Como isso chegou a nós? Foi graça. Graça. E eu queria convidá-los hoje a vocês pensarem nisso. Talvez você chegou aqui um pouco triste por alguma coisa. Talvez alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida. Uma circunstância na sua vida, família, saúde, finanças. Enfim, a gente tem muitas dificuldades, né, irmão, nessa vida. E talvez você chegou aqui pensando, o que eu vou fazer sobre isso? Como eu vou tratar isso? Mas eu quero convidar você a pensar na graça maravilhosa que você já recebeu. Eu disse há pouquinho, né? Que nós temos uma mensagem mais importante que a COP. E essa mensagem é mais importante que essa sua necessidade, que você chegou aqui talvez triste. E você já tem. Vocês lembram o que Jesus Cristo falou para Satanás? Quando Satanás ele tentou Jesus no deserto, ele disse, tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está com fome, Jesus. 40 dias sem comer. Jesus estava com fome, irmão. Você imagina que é 40 dias sem comer. E aí o diabo diz assim, transforma as pedras em pães. E com isso ele queria colocar uma necessidade, que é uma necessidade lícita. Nós precisamos de pão. Mas ele queria que Jesus resolvesse a questão dessa necessidade, duvidando de Deus. E aí vocês lembram que Jesus falou para ele? Você lembra? Que ele citou o texto do Antigo Testamento, em que no Antigo Testamento está escrito assim, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Então eu não sei se você chegou aqui com uma dificuldade no que se relaciona ao pão, às necessidades materiais. Mas confie em Deus, irmão. Sabe por quê? Porque você tem o pão da vida já. Você é um crente? Você tem o pão da vida, você já tem o mais importante. Então deixa de pensar nessas coisas agora. Deixa isso, confia em Deus. E eu convido você a pensar comigo sobre o pão da vida. Porque ele disse, buscai, né, a mim, buscai o reino, as outras coisas vão ser acrescentadas. Ele vai cuidar disso, irmão, fica tranquilo. Mas pensa no pão. É tempo de nós pensarmos mais e mais nesse pão, nessa eternidade, nesse pão eterno. E é no Evangelho de Jesus, que chegou a nós, através dos apóstolos. E agora Paulo ele vai apresentar para nós essa maravilha nesse pequeno versículo, essa graça, essa misericórdia, nesse pequeno versículo, que eu quero meditar com vocês. E agora eu vou olhar para os termos e para o texto, propriamente do versículo 5, convido vocês a acompanharem comigo. Ele diz assim, irmãos, no versículo 5, vou ler novamente, ele diz assim, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Ele diz então, existe a graça do apostolado. Ele está falando do seu trabalho como apóstolo, do seu ofício apostólico, irmãos. E ele está considerando o seu ofício apostólico como uma graça. Como uma graça. Daqui a pouco eu vou falar mais disso. Esse é o assunto, na verdade, desse versículo. E assim nós devemos nos deter nesse ponto, a graça do apostolado. Mas observem que ele diz, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Ele diz, pelo qual essa graça do apostolado, ele deixa claro que veio por meio de Jesus Cristo. Ele tinha dito, então, nos últimos versículos, que ele é apóstolo do Evangelho, e esse Evangelho trata do Filho de Deus, que se encarnou, e que ressuscitou, e que venceu,
Ele está dizendo que ele é Jesus Cristo. Jesus quer dizer, você sabe que Jesus quer dizer Salvador, porque Jesus, ele veio nos salvar dos nossos pecados. Cristo quer dizer ungido, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo, capacitado plenamente pelo Espírito Santo para fazer esse ofício, para fazer essa obra da salvação por nós. Você lembra quando ele foi batizado, desceu do céu o Espírito em forma de pomba, e o Pai falou do céu: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então ele foi tentado, foi levado pelo Espírito para a tentação, e a partir daí começou a exercer o seu ministério. E essa unção de respeito também ao fato de que ele é um rei eterno. A exemplo de Davi, que era só um tipo de Cristo, ele é o rei de quem? Ele é o rei de todo o universo, e ele é o nosso rei, e nós somos seus súditos. Então tudo ele é para nós, ele é o Salvador, ele é o ungido de Deus, ele é o Cristo, ele é o rei. Mas ele diz mais, nosso Senhor. Ele veio para ser o Senhor nosso, ele veio para ser o nosso Deus eterno, para nos levar ao que nós tínhamos perdido quando Adão foi expulso do paraíso e Adão desafiou a Deus. Agora nós estamos nele. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Deus. Nós vivemos para ele, nós vivemos para a sua glória, nós vivemos em adoração a ele. Ou como Paulo vai dizer em outra parte, quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória dele. Ele é o nosso Senhor. Então tudo nós temos nele, irmãos. Todas as coisas estão em Cristo Jesus. Vocês nunca vão ver a Bíblia, preste bem atenção nisso, prometendo alguma coisa para nós fora dele. Sempre é nele. A primeira promessa que aparece na Bíblia depois da queda, Gênesis 3,15, é nele. Quando ele diz assim, o Pai, para a serpente: porém inimizade, serpente, entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Este descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então toda a Bíblia vai colocar assim, é através dele e somente por ele que nós temos todas as coisas. E sem ele, nada foi feito. Na verdade, por ele foi tudo. A criação foi por ele. Vocês lembram o que diz João, capítulo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, que é Cristo, que é ele. Tudo que foi feito se fez por ele, e nada se fez se não for sem ele. Ele é a palavra. Então, Paulo diz ainda que nele tudo subsiste. Até a própria providência é por meio dele. Mas ele, de maneira especial, por ele vem a redenção, irmãos. A redenção. Então a criação é por ele, a providência é por ele, a redenção é por ele. Tudo é em Cristo, tudo é por Cristo. Então nós não temos nada, absolutamente nada, sem Cristo. Agora nós precisávamos, irmãos, nós precisávamos dos apóstolos. Nós precisávamos dos apóstolos. Porque os apóstolos são como os profetas do Antigo Testamento. E o que é um profeta? Um profeta é aquele que vem e fala para nós em nome do Senhor. Vocês lembram qual era a expressão típica dos profetas do Antigo Testamento? Você lembra? Ele dizia assim: assim diz o Senhor. Assim não diz eu, Jeremias. Assim não diz eu, Isaías. Mas diz, assim diz o Senhor. Eu vim trazer para vocês a palavra do Senhor. Então, os profetas são aqueles que nos trazem luz, conhecimento, palavra de Deus. O conhecimento, meus irmãos, da verdade do Evangelho de Deus. Sem os profetas nós estávamos no mundo de trevas, sem uma velazinha, sem uma iluminação mínima, porque o nosso coração está absolutamente em trevas espirituais, a nossa razão, nós temos a luz da criação. Mas essa luz da criação, nem ela nós aproveitamos. E ela não fala nada da salvação. O sol brilha dizendo que Deus reina e que Deus é glorioso, mas ele não fala nada, não anuncia nada de um Redentor.
nós precisávamos dos profetas. Nós precisávamos do maior de todos os profetas, que os profetas do Antigo Testamento estavam apenas tipificando, simbolizando que o maior do profeta, quem é? É o próprio Jesus, é o profeta. Ele é o profeta. E ele é o verbo, e ele iluminou o mundo quando ele nasceu, mas mesmo antes, quando ele já estava se revelando através dos profetas do Antigo Testamento. Mas ele então se revelou. Vocês lembram que diz Hebreus capítulo 1, versículo 1? Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras através dos pais, mas agora nos falou pelo Filho. Então Jesus veio e ele trouxe esse conhecimento da salvação que nós não sabíamos, que nós não tínhamos, mas ele então sobe aos céus e ele envia o Espírito e ele agora fala o seu Espírito através dos profetas do Novo Testamento, que eu estou colocando aqui um paralelo, mas que nós dizemos, não chamamos mais de profetas, né, nesse sentido, mas nós chamamos de apóstolos. Quem são os apóstolos, irmãos? Os apóstolos são os 12 e Paulo. Jesus escolheu 12 homens, Jesus andou com eles, Jesus fez com que eles fossem suas testemunhas oculares das suas palavras, das suas obras, mas especialmente eles foram testemunhas da sua morte, da sua crucificação, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão. E esses homens, testemunhas oculares, ele disse: eu vou enviar o meu Espírito a vocês para que vocês entendam todas essas obras e agora vocês vão anunciar de Jerusalém, começando em Jerusalém, e para toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu vou fazer com que o Espírito Santo esclareça todas essas coisas. E finalmente, houve uma composição dessa mensagem maravilhosa que vem completar a mensagem dos profetas antigos, dos profetas do Antigo Testamento, que é o Novo Testamento. Mateus, Apocalipse. Nós temos esse livro maravilhoso, que é a luz de Deus, que é a revelação completa agora desse evangelho apostólico, desse evangelho que o Senhor Jesus trouxe e que deixou registrado por meio dos apóstolos. Os apóstolos, eles então são importantíssimos dentro da história da redenção. E Paulo é um apóstolo como que fora do tempo, porque vocês conhecem a história de Paulo. No tempo de Jesus ele não andou com Jesus ali, mas ele, depois da morte e ressurreição de Cristo, ele se tornou um perseguidor ferrenho da igreja. Ele odiava a Cristo e a igreja, mas ele foi transformado naquele caminho. E ele recebeu um comissionamento, uma comissão. A graça chegou a Paulo, convertendo Paulo, e junto com a conversão de Paulo já veio o chamado ao ministério apostólico. E ele então viu Jesus vivo ali naquela estrada, como Pedro viu, como João viu, como Tomé viu. Você lembra que Tomé duvidou, mas Jesus disse: toca em mim. E Paulo viu Jesus vivo. E Paulo foi convertido, e Paulo se tornou um apóstolo. Por que é? Um apóstolo é uma testemunha ocular, e Paulo é uma testemunha ocular. Ele diz: eu vi Jesus vivo. Peguem lá, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: eu vi o Senhor. E ele então, junto com os outros, eles saem pelo mundo para proclamar o evangelho a todas as nações. Mas Paulo ainda tem um comissionamento, uma comissão ainda mais específica, porque Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios, irmãos? Somos nós. Pedro, por exemplo, ele tinha uma comissão mais para os judeus. É verdade que, de maneira geral, todos eles receberam uma comissão para todos os povos, mas Paulo era diferente. Paulo teve um chamado especial para os gentios. Pedro era mais para os judeus.
De maneira, meus irmãos, que, no final das contas, esse colégio apostólico, esse grupo de homens escolhidos pelo Senhor, eles tinham o propósito de anunciar essa mensagem ao mundo inteiro. Então, eles são graça de Deus para nós. Sem os apóstolos, sem os profetas do Antigo Testamento, sem os apóstolos do Novo Testamento, nós não saberíamos essas coisas maravilhosas. Eu não poderia falar disso para vocês hoje. Sem eles, nós não teríamos essa esperança, irmãos. Então, eles são graça de Deus para nós. Então, Paulo, o que Paulo está colocando aqui é que recebemos a graça e o apostolado por causa de Jesus, e tudo em Jesus, porque Jesus ganhou tudo isso para nós. Jesus ganhou, quando ele morre na cruz, através dele e nele, essa graça chega a nós, a graça de termos os apóstolos. Mas Paulo está aqui mais especificamente falando em termos de que essa graça é dele, é dos apóstolos. Recebemos a graça e o apostolado, não é a igreja inteira, irmãos. São os apóstolos. Ele está falando aqui mais de si mesmo. Como quem diz assim, eu recebi esta graça. Ele diz, isto é uma graça. É uma graça de Deus. Ele não tinha alegria, irmãos, em relação a qualquer tarefa nesse mundo. Ele era um homem habilidoso, ele tinha outras tarefas. O próprio Atos dos Apóstolos vai informar-nos isso. Mas a tarefa mais excelente, mais importante, que ele considerava uma graça especial, uma misericórdia especial, era ser apóstolo. Irmãos, Paulo se alegrava muito com isso. Paulo era muito grato. Ele era grato pela salvação e ele era grato pelo ministério, por ele ter recebido esse ministério apostólico. Por quê? Porque era um ministério através do qual ele podia falar daquele que tanto amou. Você lembra que ele diz lá em Gálatas, aquele que me amou, aquele que me resgatou da minha loucura, do meu farisaísmo, da minha falsa religião. E eu amo tanto a Jesus, e eu amo a sua igreja, e a minha maior alegria é anunciar o Evangelho. E ele diz isso, irmãos, de uma tarefa que não era fácil. Na verdade, podemos dizer que ser apóstolo foi a tarefa mais difícil do mundo. Por causa disso, Paulo perdeu tudo. Paulo perdeu a sua posição política, Paulo perdeu a sua posição religiosa, Paulo perdeu o seu status, Paulo perdeu os seus privilégios deste mundo. Paulo, de perseguidor, passou a ser o quê? Perseguido. Ele foi preso, chicoteado, perseguido de cidade em cidade. Ele mesmo ora e ele pede para que a igreja de Roma ore, porque ele tinha uma tarefa, uma missão na Judéia, e ele diz para que eu seja livre dos rebeldes que estão lá, porque em todo lugar que Paulo chegava ele tinha rebeldes contra ele, ele tinha pessoas que queriam matá-lo. E Paulo não vivia assim antes, ao contrário, ele tinha o benefício dessas pessoas poderosas. Ele era gente do poder. Ele era um fariseu zeloso e importante, e ele estava no centro do poder religioso político judaico daquela época. E ele diz, tudo isso é nada por causa de Cristo. E ele, já deixando tudo por Jesus, já sofreria, mas ele, além disso, se tornou um apóstolo. E o apóstolo, irmãos, é como aquele que vai na frente da batalha, é o que primeiro morre, é o que primeiro sofre, é o que mais sofre. Todos os apóstolos, e aqui eu incluo, irmãos, todos os que receberam o ofício na igreja de Deus, e aqui nós incluímos os profetas, os pastores, os mestres, junto com os apóstolos, todos os evangelistas, que ele mesmo cita lá. Eu não tenho tempo agora para especificar esses ofícios, vou só citar, mas ele já tenho falado em outras pregações, então os irmãos devem lembrar. Mas
Todos esses ofícios, eles são ofícios que você é chamado para uma coisa, para sofrer. Para sofrer por causa de Jesus Cristo. Paulo, quando ele foi chamado para ser apóstolo, ele foi chamado para sofrer por causa de Jesus Cristo. E olha, irmãos, ele sofreu. Lê a carta aos Coríntios para você ver o que ele fala lá das dores dele, do sofrimento dele. Mas ele diz assim, isso é a graça. Isso é graça de Deus para mim. Por causa de Jesus, eu recebi a graça de sofrer por Ele. Parece contradição, né? Mas sabe por quê, irmãos? Porque Paulo sabia que Jesus é a vida eterna. Sofrimento aqui é passageiro. Ah, Paulo, você vai morrer, Paulo. Mas eu vou estar com Ele. Nada nos separará do amor de Deus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, irmãos. Vocês estão entendendo? Isso é a fé no Evangelho. E aqui vai a primeira lição para nós. Irmãos amados, não temam nada, desde que a sua esperança esteja em Jesus Cristo, está tudo bem. Está tudo bem. Não, Jesus não diz que você não vai sofrer. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. E além das aflições normais da vida, que nós temos que levantar todo dia, ganhar nosso pão, aí podemos adoecer, temos criminosos na rua, tem os perigos, tem a violência, tem os furacões, como agora está acontecendo lá para o sul, tem tudo isso. E além de tudo isso, nós podemos sofrer por causa de Jesus. Mas ele diz, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É uma graça que supera qualquer bênção nessa vida, supera qualquer palácio, supera qualquer iguaria dos reis, supera qualquer privilégio dos mais poderosos deste mundo. A graça de Jesus, saber que nós pertencemos ao Senhor, supera qualquer privilégio desse mundo passageiro. E por causa de Jesus, nós podemos sofrer, e sofrer dizendo, eu te dou graças, Senhor, porque eu já tenho tudo, eu já tenho Cristo. E é isso que Paulo pensava, é assim que ele sentia, e é assim que ele falava, eu tenho uma graça. Eu recebi a graça de receber um ofício tão difícil, de tanto sofrimento, mas é por causa de Jesus Cristo. Ele diz assim, pelo qual eu apóstolo, ele está falando aqui, é como a gente escreve um livro que coloca assim, nós, mas que é o autor que está falando, né? Ele diz assim, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. E aqui, apesar de ser graça e apostolado, nós devemos entender a graça do apostolado. Porque é isso que Paulo está querendo, na verdade, dizer aqui. Ainda que ele separe as duas coisas, graça e apostolado, mas ele está se referindo à graça do apostolado. O apostolado para ele é uma graça. Mas para ele não somente é uma graça, mas também para a igreja de Deus. Porque, afinal de contas, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. E ele está querendo que a igreja de Roma saiba que eles têm essa graça de receber uma carta daquele que recebeu a graça do apostolado. Eles têm uma carta de alguém que não é um amiguinho deles apenas, mas é um apóstolo e que está falando em nome de Jesus e que está escrevendo como apóstolo de Jesus. Então nós devemos pegar essa carta e nós devemos dizer, graças te damos, Senhor, pela graça do apostolado, pela qual nós temos a carta aos Romanos. Já pensou o que é isso, irmãos? A carta aos Romanos é uma graça de Deus para nós. A Bíblia inteira é uma graça de Deus para nós. Você já agradeceu a Deus hoje pelos apóstolos, pela Bíblia, pelo ministério apostólico, pelo que Ele tem feito, pela graça que Ele nos deu de ter essa luz, essa vida, a igreja de Deus aqui, a pregação do Evangelho. Já agradecemos a Deus hoje, irmãos?
Já nos levantamos e dissemos assim: Senhor, eu te agradeço porque eu conheço Jesus, porque eu tenho esperança de vida eterna, e porque hoje eu vou ouvir o pastor falar não das coisas deste mundo, mas de Jesus Cristo. Hoje eu vou comer o pão, beber o vinho, que simbolizam Cristo, que morreu por mim na cruz. Nós temos que buscar entender e buscar ser cada vez mais gratos, irmãos, ao Senhor. E veja que ele diz aqui, ele continua dizendo, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para quê? Qual é a nossa função? Qual é o nosso trabalho? Qual é o trabalho apostólico? Vamos continuar lendo? Ele diz assim: para a obediência da fé. A obediência da fé. Que expressão maravilhosa e bem impressionante, porque o que significa obediência da fé? Significa o seguinte, em primeiro lugar, irmãos. Eu vou ler aqui adiante um pouquinho, em que ele diz, como eu disse para vocês, que ele é o apóstolo dos gentios, ele diz assim: para a obediência da fé entre todas as gentes, entre todos os gentios, entre todos os povos. Ele está falando aqui exatamente do ofício dele, que ele é levado, ele é enviado, melhor dizendo, para todas as nações, não apenas os judeus, mas os romanos e todos os gentios, e inclusive para nós, porque o efeito do ministério de Paulo e dos outros apóstolos chega a gerações posteriores, então inclusive a nós brasileiros. Então, ele está dizendo, eu fui enviado para toda essa gente. Eu fui enviado para essa gente para quê? Para que através do anúncio do Evangelho, eles se tornem, olha só que coisa, obedientes. 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 Preste atenção. O que é o cristianismo? Entre outras coisas, o cristianismo implica em obediência, em submissão, em curvarmos-nos diante do Senhor e dizermos para Ele, como Paulo inicia a carta, somos teus servos. Servos. Porque não é assim que ele começa a carta? Paulo, servo de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, eu fui comissionado, recebi a graça e fui enviado, e o efeito do meu apostolado pela graça de Deus é que todas as gentes, não somente os judeus, mas gentios também, todos aqueles que forem chamados, evidentemente, se todos aqui não é absoluto, né? Mas aqueles que forem chamados, os eleitos de Deus, mas de todos os povos, eles se tornem obedientes. Por quê, meus irmãos? Existe em nós, naturalmente, uma rebeldia, uma desobediência. E essa desobediência, ela é natural. Ela é que nós herdamos de Adão. A criancinha já nasce com ela. Coração corrompido, rebelde. É rebelde até para o pai, para a mãe. Quer bater no rostinho do pai e da mãe. Quer chorar de malcriação. Mas essa rebeldia aos pais é uma manifestação da rebeldia àquele que constituiu sobre elas os pais. Quem? Deus. Deus. Então, a criancinha, isso aí vai desenvolver, ela já manifesta uma desobediência, uma rebeldia, uma rebelião. Então, a humanidade inteira está em rebelião. Mas qual é, irmãos, a essência da rebelião? Nós podemos dizer que é a incredulidade. Incredulidade. Quando Satanás, ele chega para Eva e diz para Eva, Deus não é bom. Ele estava semeando no coração de Eva o que, irmãos? A incredulidade, a duvidar de Deus, a duvidar das promessas de Deus, da bondade de Deus expressa nessas promessas. Quando Satanás chega para Jesus Cristo e diz, transforma as pedras em pães, ele está dizendo, Cristo, Jesus, duvida de Deus e faz alguma coisa por ti mesmo. Tu está com fome, Jesus.
duvida de Deus e faz das pedras pães. A incredulidade é rebelião. A incredulidade é rebelião. Então, toda vez que Deus se revela na criação. Paulo diz em Romanos capítulo 1, lá está a incredulidade, porque os homens não creem na revelação de Deus e vão adorar o quê? A criatura em vez do Criador. Incredulidade. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo pregar o evangelho a cada criatura. Presta atenção. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Incredulidade. Rebelião nata no coração do homem. O homem não crê em Deus. Ele acredita no diabo. Ele acredita quando o diabo diz para ele: Deus não é bom. E ele diz assim: diabo, eu acredito em ti, diabo. Eu não acredito em Deus. É por isso que o evangelho não é crido, irmãos. É por isso que as pessoas duvidam do evangelho, desprezam o evangelho, desprezam a boa nova, porque elas são o quê? Incrédulos rebeldes. Incrédulos rebeldes. Incrédulos rebeldes. Então, nesse paralelo, a fé é obediência. Vocês estão entendendo? Então, quando o apóstolo Paulo chega e diz assim: eu estou aqui como apóstolo para anunciar às pessoas, para quê? Para que elas obedeçam, para que elas deixem a rebelião, para que elas deixem a incredulidade, para que elas tenham a obediência da fé. Quando a pessoa crê, ela está crendo naquilo que Deus ordena ela fazer. Ela está obedecendo o que Deus ordena. Por quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a mensagem do evangelho? Vocês lembram o resumo que João Batista pregava, Jesus pregava, os apóstolos pregavam? E dizia assim, né? É chegado o reino de Deus. Olha, reino de Deus. O reino de Deus está chegando, homens. Vocês são um bando de rebelados. O reino de Deus está chegando. Arrependam-se. Arrependam-se e creiam. Então, o que é a fé? É obedecer a ordem. É obedecer a ordem do evangelho que diz: arrependam-se e creiam. Então, quando o homem crê, o seu mandamento ali, no mandamento que vem de Deus, é uma obediência, meus irmãos. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo está dizendo: eu fui enviado para que as pessoas creiam, tenham a obediência da fé. Mas essa obediência da fé implicará não somente naquele momento inicial da fé, mas no tudo que vem da fé daí em diante. O fruto da fé, podemos até dizer assim. Você lembra, por exemplo, que o próprio Paulo fala a fé que opera pelo amor, ou seja, a fé que ela é operante, a fé que nos leva a amar a Deus e amar o nosso próximo, a fé que Tiago diz que ela é viva. A fé sem obras, ela é o quê? Morta, mas a fé viva, ela é cheia de obras. E o que são obras? Obediência. Então, Paulo está falando aqui tanto da obediência, digamos assim, no sentido, irmãos, de que quando uma pessoa crê, é a obediência da fé. Mas também no sentido de que essa fé, se ele realmente... Essas coisas, na verdade, estão coladas, né? Estão tudo juntinho ali. Ela vai obedecer a Deus. Irmãos amados, quem é crente, a salvação é absolutamente pela graça, não é pelas obras. Mas quem crê, tem obras. E quais são as obras? Obediência. A pessoa diz assim, chegava para Paulo e perguntava: Paulo, quem és tu? Sou servo de Jesus Cristo. Aí você olhava para a vida de Paulo, é verdade, ele é servo mesmo. Por que ele é servo? Porque ele obedece Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor.
Nós vamos estudar a carta toda e vai chegar lá, ali no capítulo 6, finalzinho do capítulo 6, em que ele diz assim, a quem vocês obedecem, vocês desses são servos, se do pecado para a morte, ou se a Cristo para a vida eterna. Vocês agora são de Cristo, vocês são servos de Cristo. Irmãos, a partir do momento que nós cremos no Evangelho, o que de mais maravilhoso acontece para nós? O que de mais maravilhoso acontece para nós é que agora nós conhecemos Jesus, nós amamos Jesus, e nós dizemos assim, Senhor, eu sou teu servo, e tudo que eu quero na minha vida é te obedecer. Nós não fazemos isso com perfeição. Nós não fazemos isso com perfeição, porque nós somos pecadores ainda. O pecado ainda está presente. E a nossa maior tristeza, meus irmãos, é quando nós pecamos. O crente verdadeiro, a maior tristeza dele é o pecado. Porque tudo que ele quer é viver como servo de Jesus Cristo. Porque ele crê. A verdadeira fé leva à obediência. Então, o Evangelho de Paulo é para que essas nações pagãs, essas nações rebeldes, essas nações desobedientes, elas se tornem, elas sejam transformadas e elas possuam a obediência da fé. A obediência da fé. E entre todas as gentes. E finalmente, ele diz, a última expressão dele é pelo seu nome. Pelo seu nome. O que significa o seguinte, irmãos. Essa expressão tem a ver exatamente que na medida em que os apóstolos iam pregando o Evangelho e que a igreja de todos os tempos ia pregando o Evangelho, prega o Evangelho hoje, e os pastores anunciam o Evangelho, os ministros do Evangelho, eles estão falando de que nome? Do nome deles? Não. Do nome da igreja, da denominação? Jamais. Do nome de um outro grande líder do passado? Eles estão falando desses nomes como se nesses nomes houvesse esperança de salvação, de vida eterna? Jamais. Tudo que eles anunciam é o santo nome de Jesus. Então, pelo seu nome, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, na medida então que se anuncia o nome de Cristo, e é em nome de Cristo que se prega o Evangelho, em Cristo se crê, e o nome de Cristo é glorificado. É Cristo que resplandece. A Cristo toda a honra, toda a glória. E em Cristo, o Pai é glorificado. Lembra de João 17? Eu te glorifiquei na terra para que agora tu me glorifiques. E quando tu me glorificas, tu és glorificado. E quem glorifica o Filho é o Espírito Santo. Então, irmãos, na medida que o Evangelho é pregado, Deus é glorificado. E Paulo está muito empolgado com tudo isso. Eu quero que vocês pensem nisso. A alegria dele é que, não é que Paulo seja glorificado. Paulo não é nada. Paulo diz de si mesmo, eu sou o principal dos pecadores. Mas eu quero glorificar a Cristo. João Batista não é nada. João Batista, quando vem Jesus e vem para se batizar, ele diz, eu te batizar? Quando que eu preciso ser batizado por ti? E quando os discípulos se queixam da fama de Jesus, João Batista diz para eles, o que importa é que ele cresça e que eu diminua, porque tudo tem que ser feito em nome de Jesus e é Cristo que tem que ser anunciado. Porque, irmãos, se Cristo não for anunciado, não tem salvação, irmãos. Porque Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. E eu quero dizer a todos vocês nesta manhã, olhem para Jesus, creiam nele. Ele diz a todos, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso, eu, e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas em mim, em Cristo, porque Ele é o Redentor. Creiam nele, meus irmãos, creiam nele, confiem nele, e continuem confiando nele.
e Ele seja glorificado, seja engrandecido, o nome dele apareça, pelo qual recebemos a graça e apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Portanto, nesta manhã, eu quero encerrar a nossa pregação de hoje, do culto da ceia, chamando meus irmãos à gratidão, né? Porque Deus nos deu a graça do apostolado, através da qual nós podemos saber tudo isso a respeito de Jesus, e crer nele, e poder, a partir daí também, anunciá-lo para os nossos queridos e até para os nossos inimigos, ainda que por causa dele nós tenhamos que sofrer, mas nós já temos tudo, nós já temos a ele, nós já temos Jesus. Jesus é tudo que precisamos. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que ele nos abençoe. Amado Senhor, nós nos alegramos nesta manhã por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que nós vamos lembrar mais ainda agora na ceia. E nos alegramos pelos apóstolos, pelo ministério apostólico e também pelo ministério pastoral ao longo dos séculos, que através das Escrituras, Senhor, dos apóstolos, o Evangelho chegou a nós. Obrigado por tão maravilhosa graça. Que o Senhor preservou essa palavra até o século XXI, até a nossa cidade de Belém, para que o Evangelho chegasse a nós. E chegou. Nós queremos glorificar o Seu nome, honrar o Seu nome, por tão maravilhosa bênção, Senhor. Que o Espírito Santo nos faça entender mais e mais essa graça, nos faça te amar mais e mais. Viver essa vida cheia de alegria, mesmo nas dores, nas lutas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Vamos passar, meus irmãos, para a Santa Ceia. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo de número 11. 1 Coríntios 11. Vamos ler a palavra do Senhor.